Olá, lobinhos e lobinhas, escoteiros, escoteiras, sêniores, guias, pioneiros e pioneiras. Meu cordial sempre alerta, melhor possível e servir. Há quanto tempo? Hoje eu trouxe uma história para vocês que contaram para mim, um chefe contou num acampamento regional de lobinhos quando eu ainda era criança, quando era lobinho, aos 9 anos de idade. Recentemente eu contei essa história para os membros do nosso grupo. E ele conta como surgiu a noite. Há muito tempo atrás, antes do Brasil ser chamado Brasil, quando só tinha vastas florestas, terras, animais, com a fauna e a flora praticamente intocadas. Havia uma tribo indígena que percorria toda essa extensão. Na verdade é que havia milhares e milhares de tribos, milhares e milhares de nações, inclusive, dentro disso que nós chamamos hoje de Brasil. Foi nessa situação que há tanto tempo, mas há tanto tempo, que sequer existia noite. Pois é, quando o sol nascia e se punha, ele já nascia novamente e só entendia que existia dia. Com o tempo, os homens, ao querer descansar, os seres, ao querer descansar, simplesmente não conseguiam. Tinham que se abrigar em cavernas, em alguns lugares. E vocês sabem muito bem que muitas das tribos indígenas do nosso país, elas têm o hábito de descansar ao relento. E o dia não permitia que isso ocorresse da melhor forma possível. Foi então que, em meio a sonhos, um pajé da tribo chegou e disse: olha só, eu tive uma revelação, eu tive um sonho de que nós deveríamos trazer uma possibilidade de descansarmos melhor, trazer a escuridão para que nós possamos repousar. Eles sequer conheciam o conceito de noite, nem sabiam, deram o nome depois. Por quê? Não existia. O conceito de dia também não existia. Por quê? Isso só existe quando você tem o dia e a noite como nós conhecemos hoje. Então só existia a luz. Ainda assim, o pajé disse: eu tive um sonho em que permite que a escuridão possa vir para que nós possamos repousar. E nesse sonho ele indicava que lá dentro do grande rio, no meio dele, vai haver essa escuridão guardada em um recipiente. E o grande rio que ele se referia era o rio Amazonas. Para quem não sabe, o rio Amazonas, em alguns lugares dele, ele é tão largo, mas tão largo, que você não consegue ver as margens de um lado e do outro. É um verdadeiro mar. É o rio mais volumoso e mais extenso do mundo. Já foi comprovado, porque as nascentes dele vão para além do Brasil. Então, foi nesse contexto que esse pajé reuniu os 7 mais bravos guerreiros da tribo para irem até esse lugar trazer a escuridão. Em meio a isso, é claro que eles tinham que percorrer um longo caminho. E nesse longo caminho, eles se deparavam com inúmeros obstáculos, desde tribos inimigas que eles tinham que enfrentar em ferrenhas lutas, como animais perigosos. Além disso, no meio do percurso, eles tinham que caçar, descansar e fazer com que isso fez com que esse percurso ele rendesse vários dias de caminhada. Quando finalmente eles chegaram às margens do rio, ainda tiveram que fazer uma canoa, preparar uma canoa, porque eles não iam sair fazendo essa caminhada com uma canoa
da sua tribo de tão longe. Então lá vai os indígenas derrubarem uma árvore para poder fazer uma grande canoa que coubesse os 7. E vocês sabem muito bem que algumas tribos indígenas elas fazem a canoa sem juntar peças de madeira diferentes. Eles simplesmente cortam um grande tronco, aí vão cavando ele, vão moldando até formar uma canoa de peça única. Então imagine o trabalho que dá. Imagine a quantidade de dias que eles levaram, porque a distância para chegar ao rio era grande e o tempo para percorrer, enfrentar os obstáculos e fazer a canoa também levava um certo tempo. Conseguindo terminar de fazer a canoa, eles ainda tinham que chegar no meio do rio, num lugar em que seria o lugar onde estaria a escuridão. Então imagina aí encontrar esse lugar também exato, num rio tão extenso e tão largo. Mas de acordo com as previsões do pajé, eles tinham mais ou menos a noção de onde encontrar isso. E quando eles começaram a percorrer com a canoa, remando, olhando de um lado para o outro, lá no meio, finalmente eles encontraram uma parte do rio que era muito escura e que, assim, se ouvia até ruídos estranhos no meio da calmaria daquele rio. Eles mergulharam de um em um, tentando chegar até a profundidade onde eles iriam buscar o recipiente dito pelo pajé. Mas aí um deles teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte: vamos amarrar uma pedra com alguns ganchos numa corda, num cipó, e soltar. E tentar pescar o que tiver lá embaixo. Ótimo. Então eles foram tentando, até que finalmente enganchou em algo muito pesado. E aí eles começaram a puxar com muita dificuldade. Os 7 conseguiram puxar um objeto pequeno. Olha só, um objeto pequeno como um coco e tão pesado. E com muita dificuldade colocaram em cima da canoa e disseram: encontramos. Eles encostavam o ouvido assim no objeto e escutava sons bem estranhos que nós conhecemos hoje como sons de grilo, de morcego, de sapos, de animais da noite, mas eles não sabiam o que era porque não existiam naquela época. E ficaram muito curiosos, e um deles disse: será que a gente não pode abrir nem um pouquinho, para ver o que é que tem dentro? Não, um deles disse: não, o pajé disse que nós levássemos até ele. Não, mas vamos abrir um pouco. E ficou aquela briga entre eles. E eu só sei que um deles sustentou a palavra dizendo: não, não devemos abrir. E os outros 6, sim, devemos abrir. E em meio a essa disputa, eles acabaram abrindo. E quando eles abriram, a escuridão começou a se espalhar pelo mundo e sair de dentro vários animais que eles não conheciam, aqueles animais da noite. E eles começaram a ficar com medo, e todos aqueles que desobedeceram o pajé se tornaram também animais da noite. Morcegos, sapos, grilos, todos aqueles animaizinhos que a gente escuta à noite. E com medo, aquele que não desobedeceu conseguiu fechar o coco para levar até o pajé. Porque na verdade eles tinham que levar o coco ao pajé para que ele realizasse o ritual na tribo. Para que se fizesse da maneira certa. Eles não podiam abrir com antecedência, eles desobedeceram. E aí com muita dificuldade ele conseguiu remar, levando aquele peso enorme sozinho de volta para a tribo, enfrentando e desviando de todos os obstáculos possíveis. E quando finalmente chegou, o pajé disse: vocês libertaram a noite, né? Libertaram a escuridão, melhor dizendo. Foram, eles desobedeceram, mas eu consegui trazer ainda. Só que você, quando fechou, deixou de libertar a coisa mais bela que tem na escuridão. Porque tinha libertado tudo, as estrelas, tudo. As belezas da noite. Mas ficou algo lá dentro.
E o pajé realizou um ritual e finalmente terminou de abrir e saiu de dentro a lua e iluminou toda a noite. E a partir de então surgiu a noite e as pessoas puderam então descansar. E foi assim que surgiu a noite. E a moral da nossa história é que nós devemos ouvir os mais velhos, devemos respeitar os rituais, as tradições e os costumes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sugestão de outras histórias e é um prazer enorme estar com vocês novamente. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível, sempre alerta e servir.